Shalom pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Celeste, a mais um dia de estudo do nosso estudo, Fundamentos do Evangelho. Irmãos, já tem vários vídeos que são necessários, que nós devemos considerar um depois do outro, explicando direitinho, bem aprofundado na palavra de Deus, versículos, capítulos, leituras que nós vamos fazer. E hoje o nosso texto principal está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Estaremos lendo do versículo 12 a 27. E eu vou deixar alguns pontos aqui, aliás, tenho vários pontos para fundamentar, esse estudo sobre a salvação e vida em Cristo e fundamentos do Evangelho. Hoje vamos falar de um tema que vai vir completar os temas anteriores, que é a igreja. O salvo faz parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é a igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, de 12 a 27, fica comigo até o final para esse estudo. Chegamos a um fundamento que precisa mesmo ser recuperado com muita clareza, que não fique nenhuma dúvida, porque vivemos uma época em que ouvimos frases como: eu tenho Jesus, não preciso de igreja, gente? Minha igreja é dentro de mim. É claro que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Eu assisto culto, pessoas falam: eu assisto culto na internet, eu não preciso de culto presencial, então eu não preciso caminhar com ninguém, eu tenho Deus, eu vou na missa, etc. Mas, irmãos, depois do que às vezes tem pessoas que falam assim: depois do que fizeram comigo em certa igreja, nunca mais eu quero saber de igreja. Algumas dessas frases nascem de independência, entenderam? E outras podem nascer também de feridas profundas. Eu já fui decepcionada na igreja, eu já fui ferida na igreja. Então, gente, cada um de nós pode ter uma decepção, porque pessoas são falhos, todos nós somos falhos. O único que é perfeito, Deus foi vida na cruz e derramou seu sangue para nos salvar. E nós precisamos, todos nós, sem exceção, precisamos fazer uma pergunta acima das nossas experiências. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia ensina sobre a igreja? Hoje é o que nós vamos falar. Então abre sua mente e tenha um coração ensinável, porque Jesus não morreu apenas para salvar indivíduos isolados. Jesus morreu para nos salvar, e Ele está formando um povo. O apóstolo Pedro, ele escreve em 1 Pedro, de 2 a 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? E apóstolo Paulo, ele não diz: olha, vocês são vários cristãos independentes que ocasionalmente se encontram na igreja, nos cultos, nas células. Não. Ele falou em 1 Coríntios 12, 27, estaremos ler a nossa leitura daqui a pouco, mas gostaria de já começar por esse versículo do capítulo 12 de 1 Coríntios, que fala: vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Irmãos, olha, por experiência vivida, não tem nenhuma parte do corpo que funciona sem o outro. Tudo é ligado, gente, tudo. Depois que eu passei por tantas batalhas de enfermidades, até nas veias, nos ossos, nos órgãos, eu entendi que tudo é ligado, todo o corpo. Se um membro falha, é o corpo todo que é atingido, é o corpo todo. Entenderam? Vós sois corpo de Cristo individualmente, membros desse corpo. Amém? Vocês vão entender, porque isso muda tudo. Já abriu sua Bíblia em 1 Coríntios 12, de 12 a 27? Então, leia comigo, faça essa leitura comigo.
Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo. Esse é o versículo 12. Eu vou parar aqui por um instante. Um só corpo e espírito. Segundo a palavra de Deus, a igreja é um corpo espiritual. Para ilustrar esse argumento, o apóstolo Paulo usa um exemplo do organismo humano. Assim como o sangue, ele promove a vida, levando oxigênio às mãos, aos olhos, aos pés, aos rins e aos demais membros e órgãos do corpo. O sangue do Senhor Jesus, ele nos dá vitalidade e une a todos que fazem parte do seu corpo. Irmãos, dessa forma, assim como a beleza de um corpo está na sua proporcionalidade e na sua harmonia, a beleza dos membros da igreja espiritual está na sua união e no seu empenho em prol do reino de Deus. E não importa a diversidade de pessoas ou de dons. Aqueles que se juntam à cabeça, que é Cristo Jesus, independentemente da cultura, da idade, da raça, da instrução ou do sexo, são habitados em um só espírito. E a partir daí, não apenas visam glorificar ao Senhor em si mesmos, mas também lutam para levar essa salvação a outros. Continuamos nossa leitura, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Aleluia, glória a Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. É aquilo que eu acabei de falar por vocês, sobre o meu corpo. Eu dei o exemplo do meu corpo. Uma parte disfuncionável atinge todo o corpo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Olha o que diz o versículo 15. Agora vamos para o versículo 16. E se a Aurélia disser, porque não sou óleo, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Capítulo 17, versículo 17. Se todo o corpo fosse óleo, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Irmãos, é importante prestar atenção. Primeiro ponto, a igreja não é um prédio, gente. A igreja não é um palácio. Precisamos começar corrigindo a nossa linguagem. Dizemos, vou à igreja, e todos entendemos o que isso significa. Mas, biblicamente falando, o edifício não é a igreja. Presta atenção. A igreja são as pessoas redimidas por Cristo Jesus. Olha, no Novo Testamento, os cristãos reuniam-se em diferentes lugares, casas, espaços públicos, onde fosse possível, entenderam? O lugar poderia mudar, mas o povo permanecia sendo o quê? Permanecia sendo igreja. Declara no comentário, igreja. Então, um templo bonito, gente, esse templo bonito, paredes lindas, cadeiras bem confortáveis, não faz uma igreja saudável. Pegou a chave? Pode existir palco, luzes, microfones, cadeiras, tecnologias e multidão de seguidores no canal de YouTube. E ainda faltar aquilo que caracteriza biblicamente falando
uma comunidade de Cristo. Está pegando a chave até aqui? Espero que tome nota. Ponto 2. A igreja também não é simplesmente uma denominação. Eu sou de tal igreja. Eu sou de tal igreja. Porque eu sou de tal igreja, eu não assisto culto de tal igreja. Irmãos, a igreja também, eu repito, para que fique claro, não é simplesmente uma denominação. Eu sou da Batista, eu sou presbiteriana, eu sou do catolicismo, eu sou do pentecostal, eu sou do metodista, eu sou assembleiano, e tantas outras, etc, etc. Irmãos, essas estruturas podem ter funções legítimas de organização, mas nenhuma denominação é sozinha. O corpo inteiro de Cristo. Nenhuma dominação é sozinha o corpo inteiro de Cristo. A igreja de Jesus é maior do que nossa placa. A igreja de Jesus é maior do que nossa organização. E a igreja de Jesus é maior do que o nosso ministério. E, sobretudo, maior do que nossa preferência litúrgica. Existe um só Senhor, um só Evangelho, um só corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Você está entendendo? Se você tem só o corpo sem a tua cabeça, não funciona. Se você tem só a cabeça sem os outros membros, não funciona. Você morre. Irmãos, terceiro, Cristo é a cabeça da igreja, que fique claro. Colossenses 1,18 declara: Ele é a cabeça do corpo da igreja. E quem é a cabeça? Jesus. Escreve no comentário, Jesus. Irmãos, a cabeça da igreja não é o pastor, não é a líder de célula, não é o apóstolo, não é o pregador, não é o bispo, não é o ministro de louvor, não é o profeta, não é o fundador, e não é o presidente, e nem é o influenciador cristão, mas também não é a pessoa que possui mais seguidores no YouTube. A cabeça da igreja é Cristo Jesus. Lideranças possuem responsabilidades dentro das igrejas. Pastores devem pastorear as ovelhas. Presbíteros devem cuidar e mestres devem ensinar. Mas nenhum líder pode ocupar o lugar de Cristo Jesus. Pegou a chave? Quarto ponto. Quando um líder se torna intocável, aí existe perigo. Tem que fazer cuidado. Precisamos falar disso, gente, que fique claro. Pode criticar, pode comentar da forma que você quiser. Existe uma diferença entre honrar a liderança e idolatrar a liderança. A Bíblia ensina respeito e submissão legítima, mas a Bíblia nunca ensina em lugar nenhum obediência cega aos homens, porque os homens são falhos. Se alguém diz: você não pode questionar nada que eu faço porque eu sou ungido de Deus, nós precisamos ter cuidado. Todo ensino deve estar debaixo da palavra de Deus. Todo líder continua sendo pecador, falho e dependente da graça do Senhor. O apóstolo Paulo, ele elogiou os bereanos porque examinavam na palavra de Deus aquilo que ele ensinava. Imagine isso, eles examinavam até o apóstolo Paulo. Então, examinar biblicamente um ensino não é rebeldia. Irmãos, se um profeta te falar uma profecia, examina na palavra se aquela profecia está na palavra. Se está na palavra, vem de Deus. Se a palavra não confirma, é só a palavra de um homem. Irmãos, examinar biblicamente é ter responsabilidade. Quinto ponto, o corpo tem muitos membros. Olha, muitos mesmo. Eu vou te dar um exemplo, você já sabe que o corpo tem muitos membros. O meu cervical
Gastaram todos os discos, no C5, no C6, no C7. Sabe, a dor do cervical atingiu até os meus pés, porque as veias L5, S1 são ligadas até os pés. Então eu sentia quase que uma paralisia nos meus pés. Os meus pés formigavam o tempo todo, falhava, eu caía, eu rompi várias vezes o ligamento do pé direito, porque eu não tinha equilíbrio. Tudo isso por conta dos discos de cervical. Mas não só atingiu até os pés, atingiu o disco lombar, atingiu a anca. Sabe, irmãos, por conta do cervical, o meu braço direito ficou sem força, sem sensibilidade praticamente. Alguns médicos pensavam que o problema vinha só de mãos, outros falavam, não, é no ombro. Até que eles viram que o problema vinha da raiz do cervical. Só para te dar um exemplo. Prótese no cervical não foi suficiente. Prótese nos 2 joelhos não foi suficiente. 3 rompimentos de ligamentos, ligamentos adormecidos, anestesiados, não foi suficiente. Prótese no lombar não foi suficiente. 4 cirurgias nas mãos, 2 de cada mão, não foi suficiente. E agora, recentemente passei por uma cirurgia vascular, mas antes disso já tiveram que tirar meu útero, minhas trompas, 2 vezes cirurgias do ovário e 2 vezes cirurgia na minha bexiga, funcionando hoje com um aparelho. Irmãos, o corpo, todos os membros do corpo são ligados e tem que ter a cabeça para funcionar. Eu só estou de pé hoje porque eu não deixo a sujeira do inimigo contaminar a minha mente, colocando todos os dias a capacete da salvação, protegendo minhas emoções, meus pensamentos. Porque o inimigo tentou atingir 3 vezes minha mente para tirar minha vida. Eu estou dando esse exemplo concreto porque eu sou a prova viva disso, que nenhum membro do corpo funciona sozinho. O corpo tem muitos membros, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também, com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12 fala. Apóstolo Paulo, ele usa o corpo humano para explicar a igreja. Irmãos, eu parei para dar exemplo do meu corpo, daquilo que eu vivi, porque eu vivi na pele, sabendo que um membro que não funciona é o corpo todo que é atingido. Eu recentemente acabei por uma cirurgia vascular, porque até minhas veias foram atingidas. Então, irmãos, olha, Paulo usa o corpo humano, por isso eu usei o exemplo de mim mesmo, porque eu vivi isso, eu sou a prova disso. Então, não para dizer, Celeste fala baseado naquilo que pessoas falam, não, naquilo que Deus fez na minha vida. Ele refez o meu corpo novo, 20 cirurgias, 10 implantes. Irmãos, Paulo usa o corpo humano para explicar à igreja que um corpo possui olhos, mãos, pés, ouvidos, órgãos diferentes e eles não fazem a mesma coisa, mas pertencem ao mesmo corpo. Esqueci até de falar da minha garganta e dos meus olhos, porque até os meus olhos foram atingidos. Irmãos, sabe, isso significa que Deus, Ele nunca planejou uma igreja onde todos fossem iguais, assim como o nosso corpo. Tem diferentes partes. Existe diversidade, sabe? Existe uma Celeste, existe uma Paula, existe um Manuel, existe um José. Existe diversidade. Existe diversidade de dons, existe diversidade de funções, existe diversidade de maturidade, existe diversidade de histórias, de capacidades, mas também existe unidade em Cristo Jesus. Isso é o mais importante ainda, unidade em Cristo Jesus.
Sexto ponto, você não precisa ser igual a outra pessoa para ter valor no corpo. Apóstolo Paulo diz, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Que imagem maravilhosa, né, gente? Exemplo, o pé olha para a mão e pensa, eu não faço aquilo que ela faz. Eu não posso andar com minhas mãos. Eu não posso comer com meus pés. Olha, então, eu não faço aquilo que ela faz, então talvez eu não tenha importância. É o que muitas pessoas falam. Eu não oro como tal, eu não prego como tal, eu não li a Bíblia tantas vezes como tal, então eu não presto, eu não tenho importância. Gente, isso continua acontecendo o tempo todo. Alguém olha para quem prega e pensa, eu não sei pregar, eu não sei orar. Olha para quem canta, eu não canto. Olha para quem aparece, ninguém me conhece. Olha, irmãos, e a pessoa conclui, talvez eu não seja importante. Mas o corpo não é formado apenas por pessoas visíveis. Pegou a chave? Sétimo ponto, visibilidade também não é sinônimo de importância, entendeu? Não é porque uma pessoa ela tem mais visibilidade no seu canal, nas redes sociais, que aquela pessoa é mais importante do que aquela que nem rede social tem. Visibilidade não é sinônimo de importância. O seu coração não aparece. Mas experimente viver sem o seu coração. Experimente. Irmãos, muitos dos membros essenciais do corpo humano estão escondidos. Isso deveria ensinar algo à igreja. Tem pessoas que nunca subirão num púlpito, mas oram, servem, visitam enfermos, ajudam necessitados, limpam, acolhem e consolam. Mas também discipulam silenciosamente. Tem aquelas ou aqueles que intercedem quando ninguém sabe. Sabe? A Celeste pode ter facilidade para falar no público, para se apresentar no público, mas nem todo mundo tem essa facilidade, gente. E nem todo mundo gosta disso. Eu posso gostar, mas a outra pessoa pode não gostar. Mas não é por isso que a pessoa não está intercedendo. Posso ter um grupo de intercessão, posso não aparecer, por exemplo, nas reuniões do Zoom, mas não é por isso que eu deixo de interceder. Tem pessoas que intercedem quando ninguém sabe. Eu, Celeste, eu sei que tenho intercessores que intercedem por mim de longe, à distância, no outro lado do mundo, mas nem por isso as pessoas sabem. Irmãos, talvez diante de Deus o trabalho escondido delas seja muito maior do que imaginamos. Muito maior. O reino não mede importância por visibilidade. Eu sei disso. Eu sei do que falo. Irmãos, no ponto 8, nós vamos ver que não existe membro autossuficiente. Paulo continua falando, não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Aqui está a outra extremidade. Alguns pensam, eu não tenho nada para oferecer. E outros pensam, eu não preciso de ninguém. Os dois pensamentos estão errados, pessoal. Errados, completamente errados. Você possui algo para contribuir. E também possui necessidade de receber algo de outra pessoa. No corpo de Cristo, ninguém deveria viver dizendo, eu sou suficiente sozinho. Não. Jesus é suficiente, sim. Mas eu não sou suficiente sozinho. Irmãos, ponto 9, o cristianismo bíblico não é uma caminhada solitária. Existe uma dimensão pessoal da fé. Você precisa orar, ler a Bíblia todos os dias e buscar a Deus todos os dias. Ninguém pode arrepender-se por você. Ninguém. Se você cometer seu pecado, é você que tem que se arrepender, não sou eu. Irmãos, ninguém pode crer por você. Você tem que crer. Tem que ter fé. Mas, pessoal, não significa isolado, sabe?
Quando alguém nasce de novo, essa pessoa entra numa família. Olha o que Efésios 2:19 fala, escreve esse versículo. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Família, e não espectadores, não consumidores. Família, escreve no comentário, família. Ponto 10, Atos capítulo 2 nos mostra uma igreja que caminhava junta. Gente, depois de Pentecostes, Atos 2:42 fala, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir de pão e nas orações. Observa os pilares: doutrina, comunhão, partir do pão e orações. Eles aprendiam juntos, oravam juntos, compartilhavam vida e serviam, cuidavam uns dos outros. Isso está muito distante da ideia de assistir 40 minutos de culto e fui embora sem conhecer ninguém. Irmãos, no ponto 11 nós vemos que igreja não é um produto que consumimos. Esse é o problema muito atual dos nossos dias. Nós podemos começar a escolher igreja como escolhemos entretenimento. Gostei da música, gostei do louvor, não gostei da música. O pregador é engraçado, me fez rir o tempo todo. O culto foi muito longo, não entendi nada porque fiquei com sono. A cadeira estava muito confortável, nem dava vontade de se levantar para adorar o Senhor. O estacionamento é ruim, eu não vou lá mais porque o estacionamento é muito ruim. Tudo passa a ser. O que essa igreja oferece para mim, irmãos? O que essa igreja oferece para mim? Mas a pergunta bíblica também é: como posso servir o corpo? Você já se perguntou isso quando for para a igreja? Porque muitos vão para a igreja, o que essa igreja tem para me oferecer? Se eu não encontrar uma cura, então eu não vou mais lá. Se eu não recebi prosperidade, então eu não vou mais lá. Mas você já se perguntou, como eu posso servir o corpo? Eu tenho uma célula de mulheres. Então se pergunta, como eu posso ajudar a Celeste a levar essa célula para frente? Por exemplo, você não foi chamado apenas para consumir, receber, ficar sentada na cadeira confortável, receber. Você foi chamada para participar, para apoiar, para ser um membro desse corpo que tem cabeça, que é Cristo, não líderes e não pastores. Líder e tal pediu alguma coisa, então eu vou fazer. Irmãos, servimos a Cristo e não aos homens. Ponto 12. Os dons não foram dados para construir celebridades. Pegou? 1 Pedro 4:10 fala: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Para que recebi meu dom, irmãos? Para que Deus me deu o meu dom? Se não é para servir, é para quê? Eu recebi o dom da palavra, eu recebi o dom da pregação e outros. Mas para que me serve receber esses dons se não for para servir? Se até Jesus ele veio e falou que veio para servir e não ser servido. E nós vamos para a igreja, se não recebemos nada da igreja, não voltamos mais. Mas nós não nos perguntamos aonde eu posso servir nessa igreja para fazer parte desse corpo. Eu sou membro. Irmãos, não para provar nada para ninguém, não para provar que sou superior àquela mais àquele, não para construir o meu nome, não gente, que Cristo apareça, não Celeste, e não para competir com ninguém, mas sobretudo, não para criar seguidores para mim, mas para Cristo. Irmãos, o meu testemunho glorifica a Deus, que fique claro.
O meu testemunho, a minha vida hoje, em qualquer lugar que eu passo, glorifica a Deus. Olha o que Deus fez na minha vida, olha o que Deus fez na tua vida. Olha a força que Deus te dá. Sem Deus eu não sou nada, gente. Ele me carregou no colo, me tirou do fundo do poço, de uma lama podre que eu estava. Me limpou, me lavou, me regenerou, me purificou e, sobretudo, perdoou meus pecados. E hoje Ele está me reconstruindo aos poucos. Meu corpo todo está sendo reconstruído. E em cada parte do meu corpo eu vejo Cristo. Eu já fui à beira da morte tantas vezes que vocês nem têm noção o quanto. Quantas vezes cheguei perto da morte, recebi sentença de morte, diagnósticos sem volta. E Deus fez milagres incríveis, incríveis. Olha eu falando, um dia médico falou, você pode não falar mais depois dessa cirurgia, você pode acordar sem a tua voz, ou então acordar, falar com uma voz que não é sua, que pode até ser masculina. Nós não temos esperança para te dar, é um risco a correr. Mas, gente, é aí que a nossa fé entra em cena. A nossa fé naquele momento tem que subir no palco. Irmãos, não é só crer, é ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas a convicção de que Deus, Ele é um Deus do impossível. Porque na Bíblia não existe palavra impossível. Para o meu Deus não haverá impossível, porque eu sou a prova viva desse impossível. Irmãos, o dom que nós temos é uma graça recebida para benefício de outras pessoas, não para o nosso próprio benefício, é para beneficiar outras pessoas. Quando o dom deixa de servir o corpo e começa a servir principalmente o nosso ego, alguma coisa está fora de lugar, irmãos. Tem que fazer cuidado, porque alguma coisa está fora de lugar. E ponto 13, ninguém possui todos os dons. Ninguém possui todos. Isso é intencional. Se Deus desse tudo a uma única pessoa, ela poderia começar a pensar que não precisa de ninguém. Entenderam? O ego vai tomar lugar. Mas Deus distribui. Um ensina a palavra, outro serve, outro encoraja, outro contribui, outro intercede, outro lidera, outro exerce misericórdia. Irmãos, por quê? Por que, Celeste? Porque Deus construi o corpo de maneira que precisamos uns dos outros. Isso destrói nossa autossuficiência. Ponto 14, a igreja é também lugar de crescimento. Efésios 4 fala de líderes dados por Cristo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Observe uma coisa aqui, o objetivo da liderança não é manter pessoas eternamente dependentes do líder, é equipar os santos. Olha o que a palavra fala. Um bom pastor não cria pessoas incapazes de caminhar sem ele. Eu quero formar mulheres para o reino de Deus, porque Deus colocou isso no meu coração, Deus me capacitará. Eu creio, eu tenho fé. É um ministério lindo, gente. Mas sozinha eu não consigo. E aquilo que Deus me dá, eu recebi de graça. Então eu vou transferir para essas mulheres de graça. Eu estou dando um exemplo, gente. Um bom pastor não cria pessoas incapazes de caminhar sem ele. Ele ensina a palavra. É como quando você tem um filho. Esse filho, você cria ele independente para que ele saiba
fazer as coisas por ele mesmo, não ficar dependendo da mãe o tempo todo. Irmãos, pessoas que ensinam a palavra, que forma, que cuida, que corrige, que prepara e aponta continuamente para Cristo. Eu tive um líder excelente que me deu direcionamentos, me falou: Celeste, não fique dependendo. Um dia ele falou: não fique dependendo só das orações do YouTube. Você é capaz de fazer de orar pelas outras pessoas, de interceder. Você já recebeu muito da igreja, a igreja já te deu uma bagagem, a igreja já te ensinou, você é capaz de liderar uma célula, levar a palavra, você tem uma apostila completa que você pode estudar, você lê a Bíblia, você faz o seu próprio devocional. Um dia uma pastora e um pastor, são mestres de cura e libertação, me falaram: você tem capacidade para fazer o seu próprio devocional e não ficar dependendo de devocional que você tira na internet, etc. Irmãos, abra a palavra de Deus. Quando você vai pegar um café na cozinha, abre a Bíblia, lê um capítulo. A Bíblia é tão linda de se aprender, gente. 15 pontos. Liderança saudável não tem medo do crescimento dos outros, pelo contrário. Quando uma liderança se sente ameaçada porque alguém está amadurecendo, algo está errado, gente. João Batista disse sobre Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. O coração ministerial saudável não pergunta: como faço essas pessoas dependerem de mim, completamente de mim? Não. Pergunta: como posso ajudá-las a amadurecer em Cristo? Dê oportunidade. Se a pessoa não quer pegar a oportunidade, você já fez a sua parte. Ponto 16. A igreja também corrige, gente. A igreja também exorta. Agora chegamos a algo menos confortável, sabe? Comunidade bíblica não existe apenas para confirmar tudo aquilo que queremos ouvir. Provérbios diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Aleluia. Existem momentos em que irmãos maduros precisam dizer: isso não está certo. Cuidado. Essa decisão está levando você para longe. Mas correção bíblica precisa ser feita com verdade, mansidão, amor e humildade. Porque correção não é humilhação pública, entendeu? Não é controle, não é abuso e, sobretudo, não é manipulação. Irmãos, disciplina espiritual não é abuso espiritual. Esse é o ponto 17. Precisamos distinguir claramente. Disciplina bíblica busca. Busca o que, Celeste? Arrependimento, restauração e santidade. E o abuso espiritual busca controle, medo, silêncio e poder. Faça a diferença. Uma liderança abusiva pode usar frases como: se sair daqui, Deus vai castigar você. Se discordar de mim, está tocando no ungido do Senhor. Você não precisa contar isso para alguém. Fica só entre nós. Deus só vai falar com você através de mim. Isso é perigoso, gente. Cristo é o Senhor da consciência. E a palavra é autoridade. Nenhum líder possui domínio absoluto sobre a vida de outra pessoa. Ponto 18. Algumas pessoas ouvem igreja e sentem dor. E eu não quero passar rapidamente por isso, gente. Tem pessoas que foram profundamente feridas dentro de ambientes religiosos. Foram manipulados, expostas, humilhadas, controladas, abusadas e desacreditadas quando tentaram falar. E talvez você seja uma delas. Então, quando alguém diz: você precisa voltar para a igreja, seu coração fica fechado. E eu quero dizer algo importante aqui. Aquilo que fizeram em nome de Deus não significa necessariamente que Deus aprovou aquilo que fizeram. Não confunda Jesus com quem usou o nome dele para ferir você. E ponto 19, você não é obrigado a voltar para o ambiente que o destruiu. Isso precisa ficar muito claro. Hebreus 10:25 não pode ser usado, sabe, como algema para obrigar alguém a permanecer
num ambiente abusivo. Sair de uma comunidade doentia não significa necessariamente abandonar a Cristo. Talvez você precise sair, buscar ajuda, curar-se, procurar uma comunidade saudável para você. O que não devemos fazer é transformar a ferida causada por uma comunidade em rejeição permanente de todo o corpo de Cristo. E no ponto 20, e esse é o último ponto para essa primeira parte, vamos ter uma segunda parte do estudo da igreja, porque é um estudo bem longo, que não dá para ficar só num vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Irmãos, no ponto 20, compartilhe esse vídeo antes desse ponto. Se inscreve no canal se não é inscrito, ative o sininho de notificações, não se esqueça de deixar sua curtida. Ponto 20, não entregue a quem feriu você o poder de definir sua relação com Jesus. Isso é profundo, presta atenção. Talvez alguém tenha usado a Bíblia contra você. Talvez um pastor tenha decepcionado você. Talvez pessoas da igreja tenham falado mal de você. Mas essas pessoas não morreram por você, entenderam? Jesus morreu na cruz por você, não essas pessoas. Então não deixe a falha delas ocupar um lugar tão grande que consiga afastar você daquele que nunca pecou contra você. Pessoas podem representar Cristo muito mal, mas Cristo continua sendo perfeito. Pegou a chave? Amém? Vamos fechar esse estudo de hoje com a Gólida Celeste e com uma oração. E amanhã, continuaremos amanhã com a segunda parte desse estudo. A igreja, o salvo faz parte do corpo de Cristo. A Gólida Celeste, talvez que você tenha dito, eu amo Jesus, mas não quero saber da igreja. Eu entendo que por trás dessa frase pode existir uma história, talvez exista dor, talvez exista decepção, talvez exista trauma, e eu não vou mandar você voltar para quem destruiu você. Mas também não quero que quem feriu você roube algo que Jesus planejou para seu crescimento. Então, o Gólida Celeste desta manhã é: não confunda as feridas causadas por pessoas com o coração de Cristo pela sua igreja. Jesus não chamou você para viver dependente de homens, mas também não chamou você para caminhar completamente sozinho. Cure, discernir, procure um ambiente saudável, mas pertence e permanece perto de Cristo e do seu povo. E eu gostaria de terminar com um desafio. Leia hoje 1 Coríntios 12, de 12 a 27, mais uma vez, e depois faça 3 perguntas. Onde estou recebendo? Quem está ensinando, cuidando, encorajando e caminhando comigo? Segundo, onde estou servindo? Que dom, capacidade, tempo ou recurso Deus colocou em minhas mãos para benefício de outras pessoas? E terceiro, existe alguma coisa, alguma ferida de igreja que ainda governa minha relação com o corpo de Cristo? Se existir, irmãos, leve seriamente diante de Deus. Talvez seja necessário perdão, talvez aconselhamento, estabelecer limites, ou talvez procurar outra comunidade. Mas não permita que a ferida seja sua teologia. Deixe a palavra definir o que é a igreja. E agora eu gostaria de fazer um apelo. Primeiro, você precisa pertencer a Cristo. Você pode pertencer a uma igreja e ainda não pertencer a Jesus. Pode estar no coral, pode pregar, servir, ter um cargo, pode ter nome no cadastro de uma igreja e ainda não ter nascido de novo. Ser membro de uma igreja não salva. Cristo salva. Assiste os vídeos dos fundamentos do Evangelho, negue-se a si mesmo e novo nascimento. Você vai entender. A igreja é o povo daqueles que foram alcançados por Ele. Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e Ele é o Senhor. E hoje chama pecadores ao arrependimento e à fé. Amém?
Coloque a mão no coração e ore comigo. Senhor Jesus, reconheço que pertencer a uma religião não pode me salvar. Preciso de Ti. Reconheço meu pecado. Arrependo-me e creio que morreste e ressuscitaste. Perdoa-me, salva-me e faz de mim parte do Teu povo. Cura também minhas feridas e ensina-me a amar aquilo que Tu amas. Quero seguir-te, servir-te e viver debaixo da Tua palavra. Tu és meu Salvador e meu único Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém? Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na Tua presença. Nós Te agradecemos porque não nos salvastes para o abandono. Tu nos destes Cristo, Tu nos destes Teu Espírito, Tu nos destes Tua palavra e nos colocaste dentro de um povo. Obrigado pela igreja, não por uma instituição perfeita, não por homens perfeitos, mas pelo corpo que pertence ao Teu Filho, Jesus. Tu és a cabeça. Coloca novamente Tua igreja debaixo do Teu governo, onde homens ocupam Teu lugar. Derruba os ídolos, Senhor, que pode existir dentro das igrejas, onde títulos se tornam maiores do que caráter, traz arrependimento, e onde ministérios começam a construir o nome de pessoas em vez de nome de Jesus. Corrige-nos, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nos livra do nosso próprio ego, enche-nos de Ti, toma mais de nós e dai-nos mais de Ti. Guarda cada pessoa que está acompanhando esse estudo, abençoa o meu lar, abençoa a minha família, abençoa cada família representada e nos corrige sempre que for necessário e tira qualquer tipo de espírito de competição e produz unidade em nome de Jesus. Senhor, guarda todos os líderes, pastores, presbíteros, missionários, evangelistas, mestres, intercessores, ministradores e dá-nos temor, Pai, que nunca esqueçamos, as ovelhas não pertencem a nós, pertencem a Cristo, que não manipulem, que não controlem, que não usem medo, que não transformem a autoridade em domínio, que sejam exemplos, que sirvam, que lavem pés. Pai, nós intercedemos por todos aqueles que estão necessitados, qualquer necessidade, colocamos diante de Ti todos os pedidos de oração. Coloco a minha família, coloco a minha saúde e coloco todos aqueles que me seguem e que junto comigo estão aprendendo a cada dia mais, a depender mais de Ti e menos de nós. Oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te fortalece. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos edificar vida. A igreja não é apenas um prédio. A igreja é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça. Amém? Deus te abençoe grande e poderosamente. Inscreva-se no canal e compartilhe esta palavra.